Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Hoje nós daremos continuidade à penúltima sessão de 1 Pedro. Fecha essa sessão no verso 9, desculpa, no verso 11. E depois continua do 12 até o 5:14, na última sessão, onde Pedro vai lidar com a questão do sofrimento, que é a principal característica dessa carta. Então vamos lá, do verso 9 ao 11. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A primeira parte desse verso, e que a gente já estava conversando antes sobre a questão de amor ao próximo, ele já fala um pouco sobre como deveria ser a composição ou o relacionamento na igreja. E ele fala, sede mutuamente hospitaleiros. Se vocês estão conseguindo imaginar, a igreja em 1 Pedro estava sofrendo perseguição. Então isso causaria muita dispersão, assim como aconteceu no livro de Atos, a gente leu e acontece até hoje. A prática da hospitalidade no mundo oriental é ainda hoje importantíssima. E é uma das características, se você for olhar bem, características principais daqueles que querem servir a Deus, segundo o livro de 1 Timóteo 4, e também quando Jesus, lá no grande julgamento, ele vai separar, falando alguns que me serviram quando eu estava preso, foram me visitar, e uma delas também inclui a hospitalidade. Na igreja primitiva, a hospitalidade era requerida, era algo necessário, era algo esperado, principalmente entre os cristãos, porque se você tá fugindo da sua casa e você vai pra nenhum lugar, porque você não é como tem hoje, a gente vai pegar um carro, vamos alugar um lugar. Se deslocar já era difícil, quanto mais em questão de perseguição. E Pedro tá falando que isso tem que acontecer mutuamente, ou seja, entre as igrejas. Isso relata então que a situação não era somente entre a igreja de aqui que Pedro está escrevendo. É uma situação que está acontecendo entre as igrejas, a perseguição, e muitos tiveram que se deslocar por questões de segurança. E não há nenhum mal nisso. E a hospitalidade também, quando a gente olha na igreja primitiva, no Didaquê, que é um dos livros. Na verdade, ele não está incluso na Bíblia, mas foram escritos por pessoas que foram seguidores dos apóstolos. E porque ela começou lá pelo ano 100, depois de Cristo na Ásia, a virar algo meio abusivo, as pessoas começaram a se folgar. A gente já vê isso em Tessalonicense, de que a comunidade tinha gente que não trabalhava, tinha gente que trabalhava. Uma das formas de reconhecer se a pessoa era um bom ou falso profeta era se ela ficasse na tua casa mais que 3 dias. Então, os profetas e apóstolos daquele tempo, e tanto os cristãos, era uma prática comum deles fugirem ou de eles serem a palavra em português é difícil. Deles irem de casa em casa e cidade em cidade pregando e ensinando, e eles ficassem na casa dos irmãos. Então, a hospitalidade era essencial. E ele continua depois falando não só dessa coisa muito importante da hospitalidade, ele fala servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. É um princípio bíblico. Se você virou cristão, você tem um dom. É inevitável. Qual é o seu dom? Não tem o seu controle. Aliás, a palavra aqui é você recebeu, você não escolheu. Em 1 Coríntios 13, na verdade, final do 12 e o início do 13, Paulo fala: busquem o melhor dom, e ele começa a relatar que o melhor dom é o amor, né? Tem gente que quer buscar o melhor dom porque eles querem porque chama atenção. Quero falar em línguas, quero pregar. Quando que Deus é quem dá o dom para, como diz em 1 Coríntios, para a edificação da igreja. E muitas vezes acontece de que no momento que você vira cristão, você recebe um dom espiritual, pode mudar, ou às vezes Deus pode prover para as necessidades de um local, então ele levanta pessoas
poderem trabalhar numa área específica da igreja. E aqui ele disse, conforme recebeu como bons dispenseiros. O dom não é seu, o ministério não é seu, a função da igreja não é tua, os milagres não são teus. E isso eu vejo que às vezes as pessoas tomam a possessão do dom dela e ela faz aquilo um pequeno mundo para ela mesma. E aqui é bom dispenseiro. A ideia do dispenseiro no mundo, no grego até, é de um escravo. O escravo, ele na casa, ele fazia todos os serviços do senhor. Ele cuidava do bem-estar da família, cuidava dos afazeres da casa, mas nada era dele. Então, quando eu vejo, eu, eu vejo bastante, às vezes as pessoas acabam esquecendo que o dom quem dá é Deus e é para fazer a vontade dele, conforme a multigraça de Deus. E ele vai concluir depois, né, para que Deus seja glorificada desse meio. Então, o dom, nesse contexto, principalmente na gramática, é de um escravo, a ideia de um escravo que trabalha numa casa. Jesus usa essa parábola também quando ele fala que Deus mandou o filho dele para recolher o serviço que ele tinha deixado os encarregados da vinha dele. E a outra parábola também, da qual agora me fugiu a memória, é dos talentos. É outro também, nada é deles, é tudo do Senhor. A gente é só bons dispenseiros dele. E conforme a multigraça de Deus, e provém de Deus. Existe uma pergunta sobre se dom e talento são a mesma coisa. Particularmente, eu sei que existem pessoas que veem talento como dom. Por exemplo, para mim, tocar música não é um dom espiritual. Para mim, uma pessoa que consegue do mundo fazer a mesma coisa que você consegue fazer na igreja, eu não vejo como dom. Porque tem muita gente que tocava fora no mundo no boteco, vira cristão e depois toca na igreja. E aquilo é o ministério da pessoa. Eu tenho dificuldade com isso, porque para mim o dom é algo espiritual, é algo que o mundo não tem, porque a Bíblia diz que o mundo não tem um espírito, e é algo que visa o bem da igreja. Mas por outro lado, existe o argumento de que todo dom ele vem da multiforme graça de Deus, e Tiago já fala tudo que é de bom vem do alto. Então, e tudo é para servir a igreja. Então pode ser sim que há certos talentos que Deus colocou na vida daquela pessoa que ela pode escolher servir para o reino, da qual o Espírito Santo intensifica aquele uso na igreja ou não. Aí vai da opinião de cada um. Eu sempre sou de dar a opinião que existem por aí e eu dou a minha, mas eu nunca gosto de influenciar o que você pensa. No fim, ele chega, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, reafirmando de que o dom é de Deus, não da pessoa. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Quando ele fala que alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, ele não está falando especificamente do pastor, ele não está falando especificamente do profeta, ele está falando do dom. Às vezes a pessoa tem palavras de sabedoria, que a gente chama de Deus dar uma revelação para ela. Existem várias interpretações para o que se alguém fala, mas a ideia geral não é uma fala qualquer, mas é uma coisa espiritual e ela deve ser feita conforme a palavra de Deus. Aí vem a questão de gente que recebe profecia que não tá na Bíblia. Vamos pegar um tema atual, coronavírus, que eles começam a ver agora Apocalipse e começam a enfiar de que ali é cumprimento do Apocalipse. Gente, falem de acordo com o oráculo do Senhor, não inventem coisa. Eu acredito na revelação, que Deus tem revelações específicas para o seu povo, mas não tem como adicionar a palavra de Deus. Isso é algo perigosíssimo. E aqui na palavra já está dizendo: fale de acordo com os oráculos, de acordo com a Bíblia. Se alguém chega para você com revelação que você está torta ou inventa algumas ideias, fuja. As últimas pessoas que eu vi isso foi Joseph Smith, virou Mormon. O pessoal lá, os muçulmanos também, um anjo veio falar com eles. Paulo já fala, nem que o anjo venha do céu e venha trazer outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Cuidado. Se alguém serve-o na força que Deus supre. Eu, particularmente, achei essa parte linda e Deus falou muito comigo nessa parte, porque faço na força que Deus supre. No grego, a palavra que ele está usando ali de dar força e suprir
Ele dá a ideia de quando alguém paga as contas do estudo de alguém. E acontecia isso muito no mundo romano. Muitas pessoas nasciam escravas ou pobres e elas tinham um patrono, e esse patrono fazia elas subir da vida, e ele fazia isso para que ele pudesse ser bajulado no final. E muitas vezes as coisas eram financiadas. E também, da ideia de algo ser pago, suprido a necessidade. E eu achei isso muito bonito, essa linguagem, porque Deus está falando que quando ele te dá o dom, quando ele te dá um ministério, quando ele te dá, qualquer coisa que seja para fazer a vontade dele, ele vai suprir. Seja necessidade espiritual, seja necessidade física, seja necessidade emocional. E para mim isso falou muito, porque é uma área que eu tô sufocando de tanta coisa que eu tenho que fazer, de tanta coisa que eu quero dedicar ao Senhor. Mas a palavra dele diz que se eu me comprometo em fazer de acordo com a vontade dele, de acordo com os oráculos dele, de acordo com a força dele, ele suprirá essas necessidades. A gente às vezes só pensa que é financeiro, mas não é não. E ele fala para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Esse seja glorificado tá no subjuntivo, indicando uma ideia no futuro que não está, na verdade, não é que não é certo, mas de que não tem um tempo determinado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Que algumas traduções colocam como uma possibilidade. Por mais que esteja no subjuntivo o verso anterior, as palavras anterior, essa de que Cristo é glorificado é algo certeiro. Cristo é honroso, Cristo já tem a glória e ele receberá toda a honra e toda a glória. Então ele termina com essa doxologia e não termina a carta, mas ele termina essa sessão e indica uma clara divisão no texto. Mas resumindo, a gente deve servir a igreja sem reclamar, porque é isso que Deus nos deu os dons para servir. Os dons são dele e ele vai suprir as nossas necessidades. Que Deus te abençoe, principalmente nessa época onde existem bastante desafios que nós temos enfrentado, mas principalmente com tudo fechando. Mas a gente crê que Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus te abençoe.